E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Lembrando que nós estamos ainda no capítulo 18, nós faremos um segundo vídeo e, se necessário, faremos um terceiro. Vamos ver até onde a gente vai. Por quê, gente? Porque tem muita coisa a ser explicada, são muitos pormenores, né? Vocês já perceberam no primeiro vídeo desse capítulo que é muita coisa nova para a gente absorver. Então, nessa hora aqui que nós paramos, Alfredo estava explicando para Aniceto, para o Vicente e para o André Luiz que eles não deveriam estar saindo do umbral em direção à crosta, porque iria ocorrer uma tempestade magnética. E como eu expliquei, né, no umbral, de tempos em tempos, eles fazem isso aí, que seria uma espécie de uma limpeza de todo o magnetismo deteriorado, né, dos pensamentos inferiores daqueles nossos irmãos mais infelizes que estão no umbral, né? E, inclusive, também está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, né, que compromete muito. E nós vamos ver agora um agravante ainda da Segunda Guerra Mundial com relação ao desencarne. Na hora que a pessoa desencarna, eu já expliquei um pouquinho no vídeo anterior e vamos dar continuidade agora, tá bom? Então, vamos ter assim, como é que o último parágrafo do vídeo anterior, né? Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Aí Vicente pergunta para o Alfredo, né? Não seria, porém, mais justo que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Ou seja, Vicente está... Como existe um número de desencarnados muito grande, então eles estão sendo deslocados da Europa para países vizinhos, até aqui nas colônias, na colônia do posto de socorro aqui do Alfredo. E como assim, eles falam em português, né? Então tem que existir um tradutor para cada 50 desencarnados, porque a hora que eles desencarnam, a perturbação é tão grande que eles continuam falando na língua deles até se adaptarem e começarem a se comunicar pelo pensamento. Que é a verdadeira comunicação entre espíritos, né? Alfredo explicou: nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Ou seja, os espíritos superiores, a espiritualidade superior, ela falou para não deixar um número de desencarnados todos lá na Europa, porque o pensamento deles, na hora que desencarna, é tão perturbador que ele vai mexer diretamente na faixa vibratória de quem está encarnado. Tanto é que ele fala aqui em focos pestilenciais, né, de pestes, focos pestilenciais de pestes, coisas ruins, né? Entendeu? Como se fosse uma doença ruim. Determinariam focos pestilenciais. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Então é isso mesmo. A espiritualidade
pede para que sejam retirados o maior número de desencarnados ali da hora, por conta realmente de toda a influência negativa do pensamento magnético, esse pensamento, essa perturbação na hora do desencarne, faz com que gere pensamentos deteriorados que vão influenciar diretamente, influenciar negativamente na crosta terrestre, no pensamento daqueles que estão encarnados. Entendeu? Nesse ínterim, Aniceto interveio, esclarecendo: embalde, voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras, dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Gente, aqui, até na minha última palestra eu tratei sobre isso. Como nós acabamos tomando partido em certas guerras, né? Vamos falar de um momento atual. A guerra entre o Hamas e Israel, a guerra entre Ucrânia e Rússia. A gente toma partido. Então, Aniceto chama a atenção nesse sentido. Como nós tomamos partido, gente, então nós acabamos como que influenciando, porque a maneira da gente pensar, gente, influencia num todo, entendeu? Cada pensamento nosso com relação a eu ter raiva de... Um exemplo, tá bom? Vamos supor que eu não quero que o Hamas... eu quero que o Hamas seja dizimado, são terroristas. Eu quero que a Israel seja dizimado pelo Hamas. Então nós estamos tomando partido. Nossos pensamentos são forças magnéticas. E esses pensamentos que a gente emite, cada pensamento que a gente emite, vira uma força magnética negativa. Porque esse pensamento nosso é gerado, gente, pelo egoísmo. É gerado, um pensamento deteriorado, é uma coisa que não deve. Nós temos que desejar a paz, gente. Então, se você desejar a paz, você está desejando o bem. Qualquer partido que você tomar, qualquer partido que a gente tomar, gente, a gente vai estar fazendo que pensamento magnético deteriorado e vá circular por aí e vai influenciar diretamente outros irmãos, tá bom? Então, o que Aniceto chama a atenção? Nós temos que amar o próximo, desejar sempre a paz mundial, evitarmos de tomar partido e desejar que tudo fique bem para todo mundo. E, no sentido de amar o próximo, nós também orarmos para todos os desencarnados, mesmo sendo um terrorista. Vocês entenderam? Nós temos que orar para que esse bom pensamento nosso elimine qualquer pensamento deteriorado
de egoísmo, de angústia de um possível desencarnado ou encarnado. Entendeu? Então é isso que Aniceto quer dizer nesse parágrafo. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Olha aí, outro parágrafo que tem muita coisa a ser falada. Muito bem, nós vamos devagarzinho para a gente entender. Aniceto, olha lá, estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova. Quem acompanhou o livro anterior que nós estudamos, o Espírito Afonso estava em Alvorada Nova. Alvorada Nova é uma colônia espiritual superior ao nosso lar. Superior ao nosso lar. Tá bom? Que fica... Vamos lá. Eu estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas. E vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância. Bom, aqui, gente, já está comprovado que nós temos vizinhos. Os planetas nossos vizinhos são habitados por espíritos, mas espíritos adequados a cada planeta. Entendeu? O planeta Terra, como é o único até agora que foi localizado vida humana, é do sistema solar o planeta mais atrasado espiritualmente, porque nós somos o único planeta de provas e expiações. Os planetas nossos ao redor, Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter, etc., todos eles são habitados também, mas por espíritos superiores, ao qual a nossa tecnologia não consegue enxergar. Tá? Então, aqui existe a confirmação disso daí. Olha só. Vinha saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ou seja, fronteiras vibratórias. Gente, na realidade, o que acontece? Assim como aqui vamos dizer aqui a região de Araraquara. Quando você viaja, né, quando nós pegamos a estrada, nós pegamos, tem sempre aquelas placas de divisa, né? Limite territorial de Araraquara, limite né? Divisa com Ribeirão Preto, divisa com Américo, divisa com desculpe. Então, nós temos a limite de território, né? Limite de território de cada cidade. Com os planetas é a mesma coisa. Os planetas têm limites, só que vibratórios. São as fronteiras que nós temos de um planeta para outro vibratório. Muito bem. A partir do momento em que o planeta Terra declarou a Segunda Guerra Mundial, os planetas vizinhos ergueram essas fronteiras vibratórias. Olha só, gente. Para que toda essa perturbação nossa, esse pensamento deteriorado nosso, essa perturbação espiritual dos desencarnados,
essa raiva, esse egoísmo, essa coisa preponderante na guerra, porque gera muito ódio, gente, no planeta todo. Então, como falou no parágrafo anterior, focos pestilenciais, né? Então, os outros planetas ergueram essa fronteira vibratória para que todo esse pensamento, esse magnetismo ruim emanado pelo planeta Terra não interferisse no feixe magnético dos pensamentos deles. Entendeu? Então, essa fronteira vibratória é para evitar que toda essa força magnética deteriorada que o planeta Terra está emanando, que influenciasse diretamente os planetas vizinhos. Olha que coisa magnífica. Vocês entenderam? É como se eles tivessem colocado o planeta Terra numa redoma, tá bom? E essa redoma servisse de proteção para que todo o mal gerado pela Segunda Guerra Mundial, tudo, não vazasse. Né? Bom, e ele encerra, como que dizendo: somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Ou seja, o planeta Terra que se vire para lavar toda a própria roupa suja, porque os outros planetas não têm culpa disso daí. Então, o planeta Terra, por ser um planeta de provas e expiações, né, tinha que lavar a própria roupa suja. Ou seja, nós mesmos temos que limpar toda a sujeira que nós causarmos. É isso daí. É bem típico. Casa Grande, alguém já deve ter lido Casa Grande e Senzala, né, a diferença. Casa Grande era a casa dos senhores, né, dos senhorios, né? E o que ele quer dizer? Então, que a Terra se vire. Todo o mal que a Terra está emanando, que a própria Terra absorva e consiga lidar com tudo isso daí. Entendeu? Sorrimos todos com essa comparação. Ismalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Olha que comparação maravilhosa que Ismalha faz. Então, olha o que ela está dizendo aqui. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Ou seja, nós não deixamos de ser os tempos antigos. Nós não progredimos moral e espiritualmente em relação à época que Jesus veio para a Terra, com aquela Jerusalém antiga que ela está falando. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Ou seja, todos os dias nós temos os ensinamentos de Jesus para nós cumprirmos, mas, no entanto, a gente volta a crucificá-lo. Né? Então a gente não evoluiu nada, gente. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com César. Aqui, ela compara, né, os termos. A política com César. O que César fazia na política? Só pensava nele. A justiça com os Pilatos. O que Pilatos fazia? Lavava as mãos. Né? A fé religiosa com os fariseus. O sacerdócio com os rabinos do Sinédrio.
Gente, assim, encurtando, os rabinos do Sinédrio, eles pregavam, mas eram os falsos, os pseudos pastores, os falsos pastores que eles conheciam as escrituras, mas não as praticavam, né? A crença com os Jairos. Jairo é aquele que duvida e acredita ao mesmo tempo. Acredita e duvida, duvida e acredita, né? E os negócios com Anásis e Caifás. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Então, essa comparação que ela fez, ou seja, desde quando Jesus veio para a Terra, pregou todo o ensinamento dele, a gente continua colocando ele na cruz, continua crucificando e não seguimos nada daquilo que ele pregou. Não somos cristãos como Jesus nos ensinou. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Alfredo responde: nestes tempos, contudo, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais forte nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, uma missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento. Enquanto as bombas eram arremessadas ao solo, a chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Olha que coisa maravilhosa. Gente, olha aqui o que o Alfredo diz. Naqueles dias, Alfredo tinha ido, junto com alguns amigos mais elevados espiritualmente, aos céus de Bristol. Bristol é uma das cidades que estavam sendo bombardeadas. No meio dessa cidade, desse bombardeio, dessa loucura que estava tendo lá, eles viram um facho luminoso maravilhoso e foram ver o que era aquele facho luminoso. Surpreendidos, eles chegaram, tinham uma igreja aonde verdadeiros cristãos estavam cantando hinos em louvor. Imaginem vocês que elevação moral tinha esses encarnados. Porque diante de todo o bombardeio, eles conseguiam elevar os pensamentos e cantar seus hinos, para que tudo aquilo que eles estivessem fazendo, todo aquele bombardeio, não interferisse nos pensamentos deles, não interferisse. Eles estavam elevando os pensamentos para que a guerra acabasse. Isso é o verdadeiro pensamento. É nisso que foi falado
no parágrafo anterior aí que eu citei para vocês. É esse tipo de pensamento que Jesus, que Deus quer de nós. O verdadeiro amor. Eles estavam cantando hinos para que tudo aquilo se afastasse, fosse embora, para que houvesse a paz. E os hinos tocaram tanto esses espíritos superiores que Alfredo sequer deixou que alguém sentasse. Mantiveram todos em pé e ficaram observando e orando junto com eles. Olha que coisa maravilhosa. Inclusive ele faz uma comparação. Vocês devem lembrar das passagens do Evangelho que os cristãos, quando eles estavam, porque os cristãos foram muito perseguidos, né? Então, quando eles foram presos, que muitos eram colocados nas arenas para serem sacrificados, na porta do sacrifício, eles começavam a cantar hinos em louvor a Deus e a louvor a Jesus. E isso incomodava muito Roma, né? Porque como que pode eles estão indo para o sacrifício, eles estão indo para a forca, eles vão ser decapitados, os leões vão comer eles, vão usar eles de alimento. Eles deixavam os leões famintos para comerem, para matarem os homens. Então, eles não se conformavam com a fé cristã. Eles falam, como esses caras estão, esse pessoal está tudo na beira da morte e estão cantando hinos de louvores. É essa comparação que Alfredo faz com relação a esses cristãos cantando na hora do bombardeio. Então é isso, minha gente. Conseguimos terminar o capítulo 18, viu? Só para ler por último. Às vezes, concluiu Alfredo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Fim do 18º episódio, gente. Conseguimos fazer em 2 vídeos, eu imaginei que fosse demorar mais. Mas é isso. Vamos lá, gente, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pergunte para mim no canal, pergunte para mim no WhatsApp. Vão lá no Centro Espírita, conversem comigo a esse respeito, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? O contato comigo é bem fácil. Vão lá, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem para que as pessoas cada vez mais conheçam essa nossa querida doutrina dos Espíritos. Na próxima aula, nós estaremos no capítulo 19, chama O Sopro. Nós iremos descobrir o que é esse sopro divino que todos nós temos capacidade de fazer, mas, quer dizer, nós temos a possibilidade de fazer, mas ter a capacidade é outra conversa. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.